Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de História e Geografia, aula 14, relacionada à unidade 15 do campo para a cidade, tudo bem? Peguem seu material, lápis de cor, lápis, borracha, vamos lá? A nossa rotina de hoje é referente à unidade 15, página 137, o Trocar Ideias, página 137, atividade 1, página 138. Vamos falar sobre o êxodo rural do Brasil, causas do êxodo rural, na página 139. Atividade 2, página 140, consequências do êxodo rural, página 140 até a 142. Atividade 3, página 143. E a nossa tarefinha, da página 144. Combinado? Abram lá na página 137. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o processo de migração da população brasileira do campo para a cidade, identificar algumas causas e consequências do êxodo rural, analisar gráfico com a distribuição rural e urbana no Brasil e perceber em que década a população passa a ser predominantemente urbana, tá bom? Vamos lá? Página 137. Abriram aí? Do campo para a cidade. Há pouco mais de 50 anos, a maioria da população vivia maior parte no campo. E haviam poucas cidades no país. Com o passar do tempo, isso mudou. E atualmente, nosso país conta com várias cidades com milhões de moradores. Vamos analisar essas duas imagens? São referentes a Manaus, capital do Amazonas, uma em 1920 e a outra foi tirada em 2010. Vamos observar bem o que a gente tem visto nessas duas imagens. Ambas são referentes ao Teatro Amazonas. A primeira foi tirada quando ele foi construído ele foi construído esse teatro em 1896 e a foto foi tirada em 1920, né? E em volta aqui, ó, é Manaus. E aqui também o mesmo teatro, né? E o entorno Manaus. O que a gente pode perceber? E a foto tirada em 2010. O que a gente percebe de 1920, essa primeira foto, e na foto de 2010, pessoal? Para começar, a gente já vê que assim, ó, não tinham tantos prédios, né? Eram poucas casas construídas. Aqui também a gente pode perceber assim, pouca vegetação aqui na frente do teatro. Nessa daqui a gente já vê uma grande evolução. Construção dos prédios, várias casas, né? Tem assim, mais assim, um jardim, algo assim, na frente do teatro. A gente percebe também que até o próprio teatro teve assim, um cuidado de pintura, reconstrução. Você pode ver que aqui essa parte não tinha aqui no teatro, né? Então, nós vamos agora perceber como ocorreu essa grande transformação nas cidades brasileiras, tá? Continuando aqui na página 137. Nós vamos trocar ideias e para isso vamos observar bem essa imagem, pessoal. O que a gente está vendo aqui? O que ela está mostrando? Algumas razões para essas pessoas estar vivendo essa situação. Vocês acham que tem a ver com migração? O que vocês acham aqui? Por exemplo, olhando aqui, o que a gente percebe? Vocês acham que essas pessoas estão indo para onde? Será que elas assim... Porque aqui provavelmente, ó, elas estão com roupas simples, né? Então, são pessoas humildes, aparenta ser um grupo de família, o marido, a mulher e os filhos estão saindo da sua casa para outro lugar. Pela paisagem, o que a gente percebe? Que eles estavam passando alguma situação difícil, né? Então, eles estavam procurando ir para um outro lugar. Por que vocês pensem aí comigo, será por que eles estavam indo a pé? Por que eles não estavam indo de carro? Então, olhando aqui, a gente pode perceber que era uma região, às vezes, pobre, né? Então, o que acontece? Às vezes não tinha tanto a veiculação de carros, de ônibus. Então, eles estavam procurando sair a pé para tentar mudar de vida, né? Olhando as vestes, a gente percebe que é um pessoal mais simples, mais humilde, né? Eles estão carregando muitas coisas, muitos pertences.
A gente vê que assim, somente assim, poucas coisas essenciais para o uso deles, né? Esse trajeto aqui a gente está vendo assim, tem estrada, tem casas perto? Não, né? Provavelmente é um lugar, um ambiente assim, muito assim, seco, o solo, não tem construção de estrada. Então eles estão o quê? Realmente deveriam estar passando por alguma seca, momento difícil, e estão se locomovendo para outro lugar. Então, de onde eles estão saindo aqui, pelo que a gente pode perceber? Provavelmente, a gente não vê casa, então não seria a zona urbana. Estão saindo da zona rural, do campo, né? Então, ela está mostrando o quê? As pessoas deixando um grupo, seja família, saindo da sua casa, tentando uma vida melhor em outro lugar. O que será que levou eles a pensar nisso daí, as razões para eles saírem? Provavelmente poderiam estar passando fome, às vezes perderam, assim, às vezes se eram agricultores, perderam as suas produção, porque pelo solo a gente percebe que às vezes pode ter se tornado um solo improdutivo. E vocês já ouviram falar em migração? De acordo com eles, o que será que significa migração? O que vocês acham que é isso? Nós vamos descobrir juntos, tá bom? Página 138. Então, nós já vamos começar realizando a atividade 1. Aqui, nós vamos observar o número 1, o gráfico que mostra a distribuição da população rural e urbana no Brasil em 2 momentos diferentes, tá? Por que a gente vai analisar o gráfico? É uma habilidade que a gente precisa, a gente já vem trabalhando na matemática e a gente vai aprofundar isso também na geografia para entender o que os dados falam com a gente, tá? Então, no gráfico, nessa linha horizontal, o que a gente observa? Que foi colocado vários números, referentes aos anos, né? E na linha vertical, o número de habitantes, né? A gente pode perceber que tem um que está pintado em amarelinho, o outro em roxo. O amarelo se refere à população urbana e o roxinho, a população rural do campo, né? Pelo que a gente pode perceber aqui, ó, na década de 40, ó, quem predominava, a urbana ou a rural? A rural. Na década de 50, ó, ainda continuava a rural predominando. Na década de 60, ainda ó, a urbana era menor que a rural. Na década de 70, a gente já vê uma leve mudança, olha só, referente à população urbana. E aí, a partir das outras décadas, ó, 80, 91, 96, 2000 e 2010, o que a gente percebe? Que houve o quê? Um crescimento da população urbana. E o que ocorreu com a rural? Não deixou de existir, mas deu uma diminuída, né? Então, vamos responder as questões de acordo com o gráfico, na página 138. Letra A. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? Professora, como é que eu faço para ver? Eu venho aqui na nossa linha horizontal, década de 1940. Qual que predominava? Qual que era maior? O roxinho. O roxinho se trata população da zona rural. E no ano de 2010? Vem aqui no ano de 2010, qual que está maior? Ah, professora, não está mais o roxinho não, igual estava na 40. Está o amarelo, então se trata da população urbana, né? Que mora agora na zona urbana, certo? Vamos para a próxima, página 138 ainda, o exercício 3. Segundo os dados daquele gráfico que nós estávamos olhando, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? Vamos ver lá? Ó, a urbana é o amarelinho. Ó, 40 está menor, 50, 60... Ah, professora, aqui na 70. Vamos ver se é isso? No ano de 1970, muito bem. Considerando o que você estudou na outra unidade que nós estávamos vendo, que os problemas do campo podem ter influenciado o processo de migração da população para as cidades. Então, agora aqui a gente está vendo, migração o que é? Quando muda de um lugar para outro dentro do próprio país. Então, quando é próprio do próprio país, mudar de um lugar para o outro, fala migração. Quando fala, porque a gente já deve, alguns podem ter ouvido também, imigração é referente também à mudança de lugar. Mas aí não é dentro do próprio país, é de um país para o outro. Exemplo, veio do Paraguai para o Brasil, veio da Argentina para o Brasil. Então, quando eu falo de um país para o outro, é imigração. Mas o nosso aqui agora no momento é migração. Mudança de um lugar para o outro dentro do próprio país. Então, quais seriam os problemas que podem ter influenciado? Nós vimos lá um pouquinho, o desmatamento, a erosão,
a falta do trabalho, as más condições de trabalho, como a gente pôde ver aqui nessa primeira imagem, ó. Então, provavelmente, eles estavam se mudando porque estavam sem trabalho, né? As condições não estavam boas, né? Para eles. Então, na página 138, o 4, o desmatamento, erosão do solo, falta de trabalho, más condições de trabalho no campo, né? Alguns até se sujeitando a trabalho escravos, porque ocorria, a pessoa não tinha outro que recorrer, então ela acabava aceitando o que o patrão proporcionava. E a busca por melhores condições de vida na cidade, né? Na página 139, o êxodo rural no Brasil. Vamos observar essa pintura da Tarsila do Amaral. Ela representa uma família de imigrantes, ou seja, saiu de um lugar para o outro, levando sua pouca bagagem em sacos em uma estação de trem. O que a gente pode observar, principalmente na expressão das pessoas? No rosto, no olhar. Parece um semblante assim, triste, decaído, né? Preocupado, né? Também eu diria. A gente pode ver assim que também, como estão muito próximos um do outro, seria uma família, né? Assim, um casal, filhos, outro casal com filhos, né? E se a gente está vendo eles com algumas bagagens, dá alguma menção referente a essa imagem aqui? Provavelmente estavam saindo de um lugar para outro, né? Vamos terminar de analisar? Então, olha, como a gente observou no gráfico, até 1960, a maioria da população morava na zona rural. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana se tornou maior, numerosa. Então, dá-se esse nome de êxodo que a gente usa, êxodo rural, a saída das pessoas em grande número, em grande quantidade. Lá naquela primeira foto já era a saída de uma família. Aqui são pelo menos umas 2 ou 3 famílias juntas, né? Então já é um número maior de pessoas saindo das suas casas, da zona rural, para as cidades, né? Então, quando eles se mudam do campo para a cidade. Esse fenômeno não acontece só aqui no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo, né? Na página 139 ainda, causas do êxodo rural. Por que ocorreu e ainda ocorre o êxodo rural? Essa mudança das pessoas da zona rural para a cidade. Ele ocorre por várias razões, ou seja, tem várias causas, né? Nós vamos conhecer algumas. A primeira, o desmatamento, como a gente falou na outra unidade, ou seja, a retirada dessas árvores, a retirada dessas plantas em excesso, sem repor, é uma das razões. O uso inadequado do solo, ou seja, retirou, às vezes largou aquele solo abandonado, não só utilizou para a criação de gado, teve contato com muitas chuvas, destrói aquele solo, ele fica impróprio para a produção, né? Então, ele se torna infértil, ou seja, a família não consegue trabalhar e produzir seu alimento. Porque muitas dessas famílias que vivem no campo, a sua produção é para a sua sobrevivência. Então, alguns casos também vendem para os comerciantes, mas aí ele não consegue nem produzir para si e nem vender. Então, ele vai ficar o quê? Sem ferramenta de trabalho, sem lugar para trabalhar. Então, por conta do desmatamento e uso inadequado do solo, eles acabam também contribuindo para o êxodo rural. Outro motivo também, outra causa, a partir de 1960, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas, né? O que as tornou mais baratas que antes. O uso das máquinas, professora, então não põe máquina, deixa os trabalhadores trabalhar. A máquina, pessoal, ela tem o lado positivo, ela aumenta a produtividade daquele produtor. Então, se faz necessário. Só que o problema é que, às vezes, no lugar retirado, às vezes, vários trabalhadores para estar utilizando essa máquina. Aí, esses trabalhadores perdem seus empregos, perdem o trabalho nas fazendas e são obrigados a ir para a cidade. Então, o que seria legal? Utilizou a máquina, coloca aquele trabalhador numa outra função. Mas aqui o que aconteceu? Muitos perderam o emprego, então eles não tinham outra possibilidade de trabalho, então eles tiveram que se mudar, contribuindo para o êxodo rural. Terceiro, no Brasil, muitas pessoas não têm registro das suas propriedades, o que gera uma grande disputa de terra. Vocês já devem ter visto em noticiário, quando tem aquela disputa entre as tribos indígenas, por conta do território, que eles falam que é deles,
direcionado para eles, e às vezes outras pessoas querendo disputar aquelas mesmas terras, né? Ou quando a gente vê conflito entre produtores mesmo, e às vezes pessoal sem terra que não tem onde morar, às vezes aquela briga, aquela disputa pelo aquele espaço, aquele lugar, né? E essas disputas fazem o quê? Que as pessoas, sejam sem terra, sejam os indígenas, ou às vezes assim, trabalhadores, né? Sejam expulsos de onde vivem, e eles acabam tendo que ir também para a cidade. Outro motivo do êxodo rural, outra causa, com o crescimento das cidades e dos serviços públicos, muitas famílias migraram do campo para ter acesso às escolas, serviços médicos, transporte, saneamento, luz elétrica. Por quê? Na zona rural, às vezes, não tem isso, né? E aí, assim, os pais precisam colocar os filhos para estudar, ter acesso a médico, a transporte, a compra mesmo de alguma coisa para a sua sobrevivência, e às vezes no sítio, no campo, não tem, né? Aqui, ó, uma foto, você pode ver que aqui provavelmente está enchendo mais, assim, a máquina agrícola está fazendo o trabalho que às vezes ele faria com um monte de homens, uma máquina faz um trabalho triplicado do que a quantidade de trabalhadores e mais rápido, né? Atividade 2, na página 140. De acordo com o que nós conversamos, o que vocês entenderam por êxodo rural? Às vezes é uma palavrinha chata. Ai, tia, êxodo, ó, escreve com X, mas eu falo, é um X com som de Z. Êxodo rural. Mas dá pra gente entender pelo contexto que a professora explicou, tá? Então, por que está grifado? É a parte importante da pergunta. O que você entendeu? Então, aqui eu vou pôr uma sugestão, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, tá bom? Quando uma população migra, se muda, né, do campo para a cidade, da zona rural para a zona urbana. 2, escreva com suas próprias palavras uma das causas do êxodo rural. Nós falamos algumas, eu coloquei umas 4 aqui, lembram que a gente estava conversando? Então, aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Com as suas próprias palavrinhas, uma das causas do êxodo rural. Vou trazer uma sugestão, pode pausar, videoaula, depois pensar com calma e escrever com as suas palavras, tá bom? Desmatamento é uma, o uso inadequado do solo é outra, né? O uso inadequado do solo, os trabalhadores substituídos por máquinas, famílias que buscam serviços públicos e empregos na cidade, as terras, né, improdutivas, é um dos motivos também que contribui. Por quê? Ele perde a terra, ele não tem onde trabalhar. Ele não tendo onde trabalhar, ele vai procurar um outro lugar, porque ele precisa sobreviver, tá? Aí aqui a gente colocou uma sugestão. Podem estar pausando, coloquem com as palavrinhas de vocês, como está bem grifado aqui, tá bom? Continuando aí, na página 140. Vamos lá? Abriram aí? Consequências do êxodo rural. Com o êxodo rural, muitas famílias de imigrantes puderam melhorar suas condições de vida, conseguir o trabalho na cidade, passar a ganhar mais e a ter acesso a serviços públicos, principalmente escola para seus filhos. Os migrantes de todas as regiões do país levaram para a cidade sua cultura, sua música, sua religiosidade e sua culinária, entre outros saberes e costumes. Por que o êxodo rural foi assim, ele tem o lado também positivo e tem o lado negativo, tá? Por que eu digo isso? Quando sai bastante pessoas da zona rural para a zona urbana, será que vai assim ocorrer boas condições, tudo certo para todo mundo? Fiquem com esse pensamento aí, já vamos voltar nele. O lado positivo, o que acontece? Como nosso país é muito amplo, muito grande, então, às vezes, assim, a comida que a gente come aqui, às vezes não é a mesma que o pessoal no Nordeste come, ou que no Norte come. Eles têm, às vezes, algum tempero que, assim, dá um ingrediente, esse é um ingrediente que traz algo a mais na comida, então já é uma contribuição. Na música, a gente percebe que, às vezes, vários cantores que a gente ouve aí, não é o mesmo sotaque do que a gente ouve aqui no estado de São Paulo, né? Então, a religiosidade, cada um tem a sua, né? Então, também tem essa forte influência. Na culinária, como eu falei, na alimentação. Por exemplo, eu sei que em Minas o pessoal gosta bastante de comer com coentro. Aqui no estado de São Paulo, não é que não tem, mas é menos. E o coentro, assim, deixa às vezes a alimentação um pouco mais forte.
vai do paladar, do gosto de cada um, né? Então, essas são algumas das influências positivas, né? Sejam também nos festivais, apresentações de danças, de música. Isso seria, eu vejo, assim, uma contribuição positiva. Agora, a gente também vê que, por isso que a gente se observa na população urbana uma certa nostalgia. Eles ficam, ou seja, com saudade da vida e cultura no campo, né? Porque, querendo ou não, vem para a cidade, muda-se um pouco os hábitos. Então, eles ficam com esse momento de saudosismo. Tanto que as músicas sertanejas, as festas do peão, os hotéis fazenda, comida caipira, tem muitos fãs entre os moradores da cidade. Eu, particularmente, adoro uma comida mais assim. Por quê? Nos faz remeter assim, aos nossos familiares mais antigos, a costumes, né, que a gente tem. Porque, querendo ou não, na nossa própria família tem pessoas de outros estados, né? Por exemplo, eu tenho avós de Minas, daqui do estado de São Paulo e da Bahia. Então, é uma mistura de cultura, né? Então, nossa própria família tem. Mas o êxodo rural rápido e desordenado também provoca problemas nas cidades, ou seja, tem consequências negativas. Nós vamos conhecer algumas, tá? Na página 141. Vamos lá? Desemprego e subemprego. Os trabalhadores rurais são qualificados para o trabalho no campo. Os pais ensinam aos filhos a cuidar dos rebanhos, arar o solo, plantar, colher e armazenar os alimentos. Porém, esse tipo de conhecimento nem sempre vai ser útil após a mudança dessas famílias para a cidade, né? O trabalho urbano ocorre no comércio, nas fábricas, nas universidades, nos bancos e requer outros conhecimentos, principalmente os que são adquiridos na escola. Ou seja, quando eles vêm para a cidade, eles enfrentam esse desafio, porque normalmente na zona rural, às vezes eles não têm acesso a tanto estudo, né? Por mais que tenha assim, o transporte, que traz as crianças até a escola, mas às vezes muitas, dependendo da faixa etária, abandonam os estudos. E quando vem essa mudança para a cidade, chega aqui, não é que o conhecimento deles da zona rural não serve, não é adequado. É que aí aqui na cidade são outros tipos de serviço. E aí eles vão sentir falta do quê? Dos conhecimentos adquiridos na escola, que se faz importante. Às vezes é 100% garantido o que você aprende na escola. Você vai ter assim, um trabalho, você vai lutar para trabalhar dentro assim, de algo que você conquista na escola. É uma porcentagem maior de você conseguir, né? Porque, às vezes, o que ele tem de aprendizado no campo, ele não vai conseguir utilizar em algum trabalho dele aqui na cidade, tá? Então, ou seja, sem esse preparo para o trabalho urbano, muitos migrantes ficam desempregados ou só conseguem subempregos. O que significa subemprego? É um emprego mal remunerado e sem garantias legais, ou seja, sem direito a férias, contribuição previdenciária, fundo de garantia, pagamento de hora extra, 13º, né? Então, muitos acabam caindo na informalidade que fala, né? Ou seja, ele não vai ter, às vezes, aquela firma aberta, ele vai vender ali, assim, sem ter aquela autorização. Então, o que acontece? Muitos têm que, às vezes, vendem seus produtos, mas conforme chega uma fiscalização, tem que sair dali, porque ele não está autorizado a fazer esse tipo de venda, né? Então, muitos onde entram no subemprego. Aqui a gente está vendo, ó, que ele é subempregado vendendo camisetas na praia da seleção brasileira, no Rio de Janeiro. E aqui, ó, fila de pessoas, onde a gente vê, quando tem vagas de emprego, oferta de emprego, normalmente a gente vê aquelas filas quilométricas. Por quê? São pessoas que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, né? Então, a procura é muito grande. Então, por isso é uma das causas negativas na cidade, porque veio muitas pessoas de maneira desordenada e desorganizada, que às vezes a cidade não estava preparada para receber, né? Continuando na página 141 e 142, outra consequência é a favelização, que é o crescimento do número de favelas que já passaram a fazer parte da paisagem de muitas cidades brasileiras. Quem é aqui do estado de São Paulo, quando vai para São Paulo, você já visualiza bastante nos altos de morros, né? Muitas já favelas ali. E ele ainda nem é muito, né? Mas a gente vê isso no Rio de Janeiro, em várias outras cidades, um crescimento constante dessas moradias, né? Por quê que isso aconteceu? Não tem moradia para todos,
né? A cidade não estava, às vezes, preparada para receber tantas pessoas vindas da zona rural para a zona urbana. Então, as que estão disponíveis, normalmente são caras, principalmente aquelas situadas com lugares com bons serviços públicos, né? Então, o que acontece para as pessoas que vieram, que são migrantes, que vieram de outro lugar, que estão desempregados ou subempregados? É morar em bairros mais distantes. Pode ocorrer que não tenha água encanada, não tenha rede de esgoto, não tenha transporte público, falta escolas, postos de saúde, segurança. E além disso, com poucos recursos, eles constroem habitações sem nenhum conforto e segurança, feitas de tábuas, papelão ou apenas tijolos aparentes, à margem de córregos, que são áreas sujeitas a enchentes, ou nas encostas dos morros, que podem desmoronar em épocas de chuva. Ou seja, pode cair, pode desabar, né? Olhando aqui, ó, a gente vê, principalmente, olha aqui nessa foto, foi construída à beira do córrego. Pela cor da água, vocês veem. Não, provavelmente não tem rede de esgoto. Então aqui, ó, quem mora aqui próximo, o que acontece? É uma água que seria às vezes utilizada para as pessoas, é a mesma água que às vezes não dá para utilizar, tomar, mas o que acontece? O esgoto cai aqui, provavelmente. Aqui são moradias construídas em costas de morro. São sujeitas a desmoronamento. É que aqui a foto, aqui a gente pode ver o verde, algumas árvores, ó. Então foi construindo aqui. E você vê que assim, é muito grudadinho uma na outra, não tem assim, estrutura, conforme, dependendo a intensidade de chuva, tudo isso aqui pode vir abaixo, cair, né? Então, fora a perda material, as pessoas se colocam em riscos. E muitas não têm para onde voltar ou para onde ir, né? Na página 142, a marginalização é uma outra causa do êxodo rural. Ou seja, como a própria palavra diz, significa estar à margem do centro da cidade, da sociedade, das oportunidades que a vida urbana pode oferecer. Estar à margem, estar longe, estar distante, né? Muitos tentam modificar essa situação, mas, assim, depende de muita luta, de muita dedicação, né? E por conta dessa mudança, o que acontece? Eles acabam tendo acesso a trabalhos com baixa renda, moram em favelas, ficam assim, com pouco ou sem acesso aos serviços públicos. Eles, boa parte dessa população sai da zona rural em busca, ou seja, migra da zona rural buscando uma vida melhor. Mas eles acabam morando em piores situações e piores condições de quando vivia no campo. Ou seja, muitas vezes essas pessoas vivem marginalizadas socialmente, sem poder aproveitar as boas coisas que a cidade tem a oferecer a seus moradores. E não é porque eles são baixa renda que significa, porque... O que tem ocorrido? Por conta dessas situações, às vezes ocorrem situações assim, de roubos, de assaltos, mas não quer dizer que todas as pessoas que moram ou numa favela ou é marginalizado, significa que é criminoso. Não, existem muitas e muitas pessoas honestas que por conta de não conseguir um bom emprego, tem pouca renda e necessita morar num espaço desse. Mas, às vezes, a gente vê a mídia, normalmente bate algumas notícias, porque teve uma situação, já fala, olha lá, onde moram os marginais. Não, não é isso. Não, é lógico que em todo lugar a gente encontra criminoso que comete assalto, que faz alguma atrocidade, mas não significa que porque necessariamente mora lá é criminoso. Não. É devido à falta de condições, de baixa renda, que você vai observar pessoas morando nesse lugar. E pessoas, muitas das vezes, honestas e trabalhadoras. Só não conseguiram ter uma oportunidade de ter uma renda melhor, um trabalho com uma renda melhor. Vamos agora para a página 143, tá bom? Atividade 3. Para realizar atividades, a gente vai fazer uma reflexão nessas duas imagens. Pelo que a gente pode ver, o personagem está com a mesma roupa, né? Aqui a primeira imagem está no campo, a segunda na cidade, ele está abaixado. Pelo que a gente pode perceber, ele está realizando um trabalho. Aqui no campo, recolhendo alguma plantação. Aqui a gente pode perceber o quê? Ó, pelo caminhãozinho. Está recolhendo lixo. Então, às vezes aqui, ó, ele veio e não, a gente já pode perceber que ele às vezes não conseguiu assim, um trabalho tão melhor. Vamos ver? Observando as ilustrações, considerando que nós estudamos no tópico êxodo rural no Brasil, responda as questões. Número 1, letra A. Quem são as personagens das ilustrações? Normalmente, homens trabalhadores, né? Letra B.
você sabe que a passagem de um quadrinho a outro revela também a passagem do tempo. Com base nisso, responda o que há de semelhante. A gente já viu isso. A professora já, nas aulas anteriores, falou sobre semelhança e diferença. Diferença, como a própria palavra diz, é diferente. Agora, semelhante é bem próximo, parecido, igual, né? Com base nisso, o que há de semelhante entre os dois quadrinhos? A semelhança, tem os dois homens trabalhando e estão abaixados. A diferença, no campo, trabalham colhendo aquilo que plantaram. E na cidade, colhendo lixos pelas ruas, né? A letra C. De acordo com a análise que você fez, reflita e responda que problema essas ilustrações revelam, tanto no campo quanto na cidade. Vamos ver? Revelam os problemas que muitos migrantes, ou seja, muitas pessoas encontram na cidade, porque eles saem achando que vão, aqui eles estão recolhendo o que eles plantaram, cultivaram, e aí ele sai achando que ele vai ter algum emprego melhor, e muitas das vezes não, eles ficam subempregados ou desempregados, né? Na página 142, exercício 2, assinale a alternativa correta. Muitos migrantes rurais, quando chegam à cidade, não encontram um emprego, por quê? Não são qualificados para o trabalho urbano, não quiseram ir à escola quando crianças ou não querem procurar emprego na cidade. Não são qualificados para o trabalho urbano, tá? Precisou, retoma a videoaula, pausa com calma. Coloca, igual que no primeiro exercício, com as palavrinhas de vocês, dentro do que a gente está estudando, tá bom? Façam com calma e com capricho. Né? Agora na página 143 ainda, o exercício 3. Então, você vai voltar na parte que fala o tópico favelização. Esse tópico, ele está aqui, ó, na página, o da favelização está na página 141 e 142, tá bom? Eu vou passar aqui, fazer o exercício, depois com calma você volta, tá? Porque o exercício está na página 143, mas você vai voltar na página, no tema favelização e localizar para grifar, tá bom? Façam com calma, passam a lápis primeiro, depois que tiver certinho, que você viu, aí você vai passar o lápis de cor conforme vai pedir na atividade, tá bom? Opa. Aí aqui na página 143, voltando lá na página, no texto que vai estar na página 141, nós vamos grifar com lápis azul, você vai precisar aqui nessa atividade do lápis de cor azul e o vermelho. Primeiro agora o azul, as causas do aumento do número de favelas. As causas, vamos localizar? Isso aconteceu porque não há moradias para todos. As que estão disponíveis são caras, principalmente as que estão situadas em bairros com bons serviços públicos, tá vendo? Nós vamos localizar e grifar de azul. Pode fazer a lápis primeiro, achou lá na página, depois tá certo? Faça com azul, tá bom? E agora com lápis de cor vermelho, pegaram aí? As consequências dessa favelização. Olha lá, vamos ver se tem a ver com as consequências. Morar em bairros distantes, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, transporte público, escolas, postos de saúde e segurança. Além disso, com poucos recursos, ou seja, com pouca renda, eles constroem habitações sem nenhum conforto, segurança, feita de tábuas, papelão ou apenas tijolos, à margem dos córregos, que são áreas sujeitas a enchentes ou nas encostas dos morros, que podem desmoronar em época de chuvas. Então isso aqui, ó, é consequência dessa favelização, da mudança do pessoal, né? Podem depois voltar com calma e fazer, tá bom? E agora nós chegamos na nossa tarefinha de hoje, da página 144. Nós vamos realizar o exercício 1 e 3. O 2 não é para fazer, tá bom? Porque o 2 seria para você entrevistar uma pessoa ou ir na casa de alguém. Devido ao nosso momento de pandemia, vocês não irão fazer o 2. Ele não está circulado, vocês só vão fazer o 1 e o 3 que está circulado. O 1, vocês vão lá na página 138, vai observar o gráfico da distribuição da população rural e urbana e responder as questões. Aqui na apostila não vai ter espaço, respondam no caderno, coloca a página da tarefinha, coloca o exercício e letra A. Lê o gráfico e responde a perguntinha A. Depois, feito no caderno, responde a letra B. E o que revela sobre a população rural nessas mesmas décadas que está citando na letra A, tá bom? 1940 e 2010. Acabou o exercício 1 no caderno? Pula uma linha.
Aí põe o exercício 3, página 144. Consequências do êxodo rural, lá na página 140, 142, você vai ler, tá? E vai responder aqui, ó, letra A. Escolha um desses tópicos que a gente estudou, que está aqui embaixo, desemprego e subemprego, favelização e marginalização, e faça um desenho de um deles para você ilustrar. Então, por isso tem que ser no caderno, tá? Capricha no desenho, pois a professora depois, conforme você, porque aqui fala no mural da classe, conforme você enviar a foto, ela pode depois, assim, tá falando sobre o desenho que você fez, tá bom? E dê um título para esse desenho. Se você fez o do desemprego, escreve desemprego e subemprego, né? Se for da favelização, da favelização. Se for da marginalização, da marginalização. Em cada tópico tem algumas figuras que ajudam vocês a pensar no desenho. Então façam com muito capricho, pintem bem bonito, tá bom? E aqui chegamos no nosso roteirinho, tá? Que fala sobre fazer a página 144, exercícios 1 e 3. Aliás, 1 e 3 no caderno, tá? Porque não tem espaço. Ó, as respostas e o desenho devem ser feitos no caderno. Não tem espaço na apostila, tá bom? Tira uma foto da atividade, da tarefa e envia para o seu professor para ele realizar as correções e tirar suas dúvidas, tá? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E logo após agora o nosso roteiro, vai ter uma atividade lúdica para vocês, tá bom? Que foi feita com muito carinho, tá bom? Assista, espero que vocês gostem para encerrar a nossa Semana da Criança. Muito obrigada pela participação. Palavra Cantada. Vamos lá! Todo rato tem rabo longo, todo rato tem faro esperto, todo rato come escuro, lambe restos, todo rato deixa rastros, todo rato trai mente, todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando, são os ratos, são os ratos, são os ratos bem malandros. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que vem catar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere 1000 vezes um beijo brilhante da lua. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar esse contrato. Minha luz é passageira, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou inteira, vem a nuvem me cobrir. Ela assim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. Nuvem redonda que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. E com você eu quero me casar, fazer do céu imenso nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. Minha sombra é tão nublada, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou parada, vem a brisa me diluir. Ela sim, brisa danada, é que lhe fará feliz. Brisa macia que destrói a nuvem que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer do vento nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar esse contrato. Mesmo quando eu sopro forte, vem a parede me barrar. A parede de uma casa não deixa a brisa passar. Ela
assim, dura parede é que aprenderá a te amar. Parede parada que barra a brisa, que destrói a nuvem que cobre o luar. Declaro ser o seu mais lindo amante, e com você eu quero me casar, fazer da terra o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. Meus tijolos são de barro, mas não é difícil me esburacar. Mesmo sendo bem segura, vem a ratinha me cavucar. Só a ratinha bem dentuça saberá como te amar. Ratinha dentuça que cavoca a parede, que barra a brisa, que destrói a nuvem que cobre o luar. Declaro ser o seu mais lindo amante, e com você eu quero me casar, fazer da natureza o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu que sou assim de fino trato pra selar este contrato, meu faro tão certeiro, com você serei infeliz. Mesmo não sendo perfeita, eu sou a ratinha eleita, fico toda aqui sem jeito, esperando um grande queijo. Ops! Esperando um grande beijo. Toda rata tem rabo longo, toda rata tem faro esperto, toda rata curte escuro, lambe restos, toda rata deixa rastros, toda rata trai mente, toda rata assusta gente, toda rata anda em bando. São as ratas, são as ratas, são as ratas bem mal.